Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 2 e o meu sinal é esse. Temos Ingrid para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vinda, Ingrid. Gente, vamos ver eixos de simetria, tá? Tenho certeza que vocês já viram isso e que vai ser uma coisa simples de vocês adquirirem esse conhecimento. Tenho certeza disso. Olha só, essa aula vai estar no YouTube, né? Assim que terminar, certo? E eu trouxe uma frase bem interessante, porque a gente ainda está no mês das crianças, né? Então, olha só a frase que eu trouxe. Então, educar dá trabalho, mas é um trabalho que dá bons frutos, né? É de Samitiba. Gente, educar realmente é trabalhoso, mas quando você educa bem seus filhos, seus netos, você vai ter um retorno bem gratificante, não é isso? Então, vamos ajudar que os professores eduquem, não é? Para que seu filho, com a educação que já leva de casa, né, ele cresça, né? Só tem a progredir, tá certo? Vamos pensar nisso. Então, eu trouxe isso aí, ó, eixos de simetria, vamos ver. O que é eixo de simetria, né? O que é simetria? Simetria é quando você se vê no espelho. Isso já é um reflexo, né? Porque quando você se vê no espelho, você se vê. Então, isso aí é uma simetria de reflexão. E aí eu vou mostrar para vocês, olha só, como o eixo funciona. Então, a distância ao eixo de simetria. Então, eu tenho aí aquele eixo ali, ó, Y, né? E X os eixos que são utilizados, né, para você ter uma simetria. Então, quando eu me afasto do eixo principal ali, do Y, para horizontalmente, né, fazer o eixo X, eu estou exatamente fazendo o eixo da simetria. Ou seja, eu estou me afastando do zero, né? Estou me afastando do zero, mas estou no eixo X, tá? E aí vocês vão perceber que quando a gente faz isso, um lado é idêntico ao outro, certo? Isso é exatamente a reflexão. Vamos ver? Olha só o que eu trouxe. Isso aí a gente costuma ver muito na ambulância, no carro de bombeiros, né? Vocês já perceberam que eles escrevem exatamente no sentido contrário para poder, no seu reflexo do retrovisor, você ver o correto, certo? Então, quando você está no carro da frente, você sabe que a ambulância está ali atrás, querendo passar, e você tem que dar, né, a passagem para ela, para o carro do bombeiros, certo? Então, e aí as letras são colocadas dessa forma para que você consiga perceber essa simetria que existe. Tá ali o eixo, tá? Olha só. Então, eu tenho aí uma imagem que ela foi refletida na água, percebem? Então, é uma simetria de reflexão. E você percebe que todo essa foto, essa imagem, ela está refletida ali dentro da água, tá? E eu coloquei ali aquele eixo para você perceber que eu posso dividir ali ao meio e que esse castelo aí, ó, a metade dele fica meio a meio, né? Nessa reflexão, certo? Aí eu tenho agora a reflexão ali na horizontal, certo? Então, você percebe que eles estão dividindo ali a imagem, mas que a imagem refletida é a mesma que está na água, percebe? Isso acontece muito quando você tem uma imagem na água, ela está refletida, né? Como no espelho. E aí eu tenho
também aí a borboleta, olha só, ela tem exatamente essa simetria, ou seja, um lado é idêntico ao outro. Então, a gente chama de simetria de reflexão. Outra borboleta, também a simetria de reflexão. Você vai perceber que um lado é idêntico, né? Na hora que você passa aquele eixo ali no meio. E aí eu tenho a simetria num plano onde eu tenho a malha quadriculada, certo? Aí vocês percebem que os eixos estão ali, o eixo de simetria está exatamente ali no meio, né, que é aquele pontinho vermelho, e os pontos equidistantes, ou seja, aqueles dois amarelinhos. E a distância entre o ponto e o eixo, certo? Então, eu tenho a distância do pontinho amarelo para o eixo vermelho, que eu coloquei aquela corzinha ali mais para um pêssego, né? É um pouquinho mais claro, certo? Então, agora você tem outra simetria, que é a simetria aí na natureza. Então, eu tenho um pavão, onde eu coloco aquele eixo e eu vou ter um lado idêntico ao outro, né? Então, a gente pode dividir ali ao meio e a gente vai ter também uma simetria. Eu tenho outra simetria também na natureza, olha. Você percebe que essa flor, né, é uma papoula. Na hora que você põe esse eixo, aquele eixo azul ali, que é um eixo de simetria, você vai estar com lado a lado, né, idênticos, tá certo? E mais malha quadriculada. Na malha quadriculada, você vai perceber que na posição que estão essas figuras, na hora que eu traço aquele eixo vermelho, né, eu faço exatamente a reflexão de um lado e do outro, tá? Então, você vai perceber agora, no próximo slide, as figuras que vão aparecer. Olha só. Então, tem um coração que está na mesma posição que o outro. Perceberam? E aí eu tenho também ali aquele emoji ali embaixo, que também vai estar na mesma posição no outro onde eu vou colocar, certo? Então, o eixo é esse vermelho. Esse é o eixo de simetria, ou seja, ele é simétrico, né? Então, ele fica ali no meio, onde ele dividiu já esse emoji aí, que tem os coraçõezinhos, e os outros que estão na mesma posição. Só que, na hora que eu dobrar essa malha, né, eles vão ficar exatamente um após o outro, certo? Então, vamos ver agora que na malha quadriculada a gente pode fazer muita coisa, né? Então, eu coloquei aí, ó. Use o seu caderno quadriculado, né? Que vocês devem ter recebido no início do ano, o material, e um caderno quadriculado vocês também receberam. Então, trace o eixo de simetria e desenhe um triângulo, né? Que ele vai ser, e desenhe o seu simétrico, ou seja, nessa posição que está esse triângulo, você vai desenhar um outro triângulo que vai ser simétrico a esse. Não esqueça que o eixo está aí no meio, tá? Então, o eixo de simetria já está aí. Você já riscou a primeira coisa, o eixo de simetria. Depois você constrói esse triângulo e você vai construir o próximo triângulo. Então, percebam que você começa do eixo de simetria, que é 0, né, para 2, perceberam? E aí, com 1, 2, você faz o primeiro ponto do triângulo, para traçar o triângulo. E você vai perceber que do lado de cá, onde você já tem o triângulo, você fez 1, 2, e exatamente começou o triângulo, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aí agora que o triângulo, ele vai até o 7 quadradinho, certo? Então, do 1 ao 7, eu tenho
um triângulo já pronto, né? É onde está esse meu triângulo que já foi construído. E eu vou construir o próximo, já tenho 2 pontos dele. Perceberam? E aí vou construir o outro triângulo que vai ser o simétrico a esse. Vamos lá. Olha só. Então eu tenho exatamente no mesmo ponto que foi traçado o primeiro, já tracei, né, um lado do triângulo e vamos traçar o outro lado do triângulo. Olha só. Então, eu tenho um segundo lado, né? E vamos ter o terceiro lado. E aí, o terceiro lado do triângulo. Percebem? Então, percebam que os 2 triângulos são exatamente simétricos. Eles estão na malha quadriculada, exatamente na mesma posição. E agora eu tenho um quadrado, também vou fazer o mesmo. Olha só, ele também vai ter o seu simétrico. Então, um ponto dele está ali exatamente no eixo, né? E ali, partindo do eixo, eu vou montar e vocês percebam que eu começo do zero com 1, 2, 3, 4 e ponho o primeiro ponto para fazer um dos lados do quadrado. Perceberam? Então, um lado do quadrado, eu já sei que ele parte do eixo para aquele ponto ali no quadradinho 4, certo? E aí, o outro lado, eu vou traçar ali embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Porque do lado de cá já tem 1, 2, 3, 4, ok? Então, vamos lá. Mais um traço, mais um lado, né? Mais um ponto e um lado do quadrado. Vamos aos outros lados do quadrado. Olha só. Então, ali eu vou traçar um outro ponto. Perceberam que foi até o número 8, partindo do zero, né? E aí eu tenho um outro lado do quadrado, ok? Então, o quadrado está quase montado, mas percebam que ele é exatamente simétrico ao outro que já estava construído, certo? Então, vamos ver? Olha só, mais um lado, então, ele fica exatamente no ponto 8, né? Então, eu vou de 1 a 8 de um lado e de 1 a 8 do outro lado. Perceberam? E o quadrado ficou pronto, ou seja, o quadrado é simétrico ao outro que já estava aí prontinho, tá certo? Então, quando a gente usa a malha quadriculada, a gente tem uma facilidade maior de construir figuras, porque você tem como contar exatamente quantos quadradinhos para um lado, quantos quadradinhos para o outro, né? E aí você vai traçando a figura de acordo com a figura que você já tem no primeiro lado, tá certo? Então, vamos ver que nós vimos aí, olha, vimos que quando a gente tem uma figura, né, um lago ou uma lâmina d'água, né, como a gente chama, a gente tem uma facilidade de a gente ter o reflexo dessa figura, certo? Dentro da água. E eu também tenho na malha quadriculada a facilidade, né, de fazer essas figuras com esse eixo que está aí no meio, né, e o eixo que está ali na borboleta, onde eu tenho que a simetria, ela me dá condições de ficar as figuras idênticas, tá certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender o que é eixo de simetria, tá? E aí, encontro com vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.